Fala, galera, tranquilo? Cristiano aqui na área novamente. Vamos agora para o terceiro bloco de ecologia, falando de um tema muito importante, muito interessante, chamado ciclos biogeoquímicos, tá? Posteriormente, vou gravar um vídeo para a gente fazer alguns exercícios relacionados com essa parte de ecologia, para que a gente venha aí maturar o nosso conhecimento e relembrar o nosso conhecimento. Como eu falei anteriormente, eu não conheço ainda vocês, então eu não sei a que ponto do conteúdo vocês estão ainda. Eu confesso que eu sou novo aqui com vocês, então, assim, a partir desses vídeos aí que eu vou sabendo mais ou menos o conteúdo aí, como é que tá com vocês, beleza? Aí vocês vão me dando uma resposta no meio do professor Murilo aí. Então, vamos lá. Eu vou estar aqui colocando novamente para vocês, eu estou autorizando o tempo aqui. Vou estar projetando aqui na tela os chamados ciclos biogeoquímicos. Então, já está aparecendo aí para vocês na tela o chamado ciclo biogeoquímico. Tá? Galera, olha só. Eu não vou enganar para vocês. Vira e mexe, os ciclos biogeoquímicos, assim como a ecologia de maneira geral, são conteúdos muito importantes para a sua prova da UERJ. Não só na prova da UERJ, mas a prova do Enem também. A prova do Enem também adoro uma ecologia, mas a prova da UERJ também, ela curte muito uma ecologia, principalmente ainda voltado para essa área dos ciclos biogeoquímicos, que nada mais nada menos que são aqueles ciclos que nós já conhecemos, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio. Então, são esses ciclos que a gente vai estar trabalhando aí ao longo do nosso caminho. Beleza. Então, vamos lá. Então, está aí os ciclos biogeoquímicos, tá vendo? São também chamados de ciclo da matéria e podem ser definidos como processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos. Quando ele fala ciclagem dos elementos, é a rotação dos elementos, ou seja, os elementos estão sempre em constante rotação, eles vão e voltam, eles participam, por exemplo, do corpo de seres vivos, muitas das vezes, voltam para a natureza, depois voltam para o ar atmosférico, então acontece aquela rotação ali, e eles passam por diversos locais, eles estão sempre em constante rotação, por isso que a gente chama que é uma ciclagem, um ciclo biogeoquímico, tá? Para os organismos vivos, deixe de volta para o meio, então lá, por esses ciclos envolverem organismos vivos, o meio terrestre, parte não viva e elementos químicos recebe a denominação de biogeoquímicos. Então, só para a gente esclarecer qual é o nome, qual é a relação do nome, né? Então, o bio vem de vida, porque muitas das vezes os elementos químicos participam dos elementos vivos, dos seres vivos. A ideia de geo e químicos vem a ideia da química da Terra. Então, esses elementos também, eles participam aí diretamente da parte não viva, da Terra em si. Eles partem desse princípio também, que o ciclo passa tanto pelos seres vivos como pelos seres não vivos, principalmente a terra e o ar. Tá? Então, eu tenho aí o ciclo do carbono, o primeiro do meu ciclo do carbono. Tá? Então, vamos lá. Galera, olha só, antes da gente falar e frisar um pouquinho o ciclo do carbono, eu queria que vocês, para a gente entender em si, a gente precisa saber o ciclo do carbono, quem é o principal, aquele cara que coloca gás carbônico para o meio ambiente. Então, eu já vou adiantar para você. A fotossíntese, ela consome muito gás carbônico. Então, a fotossíntese, ela vai puxar o gás carbônico para ela, certo? Ela tira gás carbônico do ar atmosférico. Quem vai colocar o gás carbônico no ar atmosférico é o que nós chamamos de respiração celular. Nós, por exemplo, puxamos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Então, toda vez que você for falar de ciclo do carbono, assim como quando você for falar de ciclo do oxigênio, que a gente vai ver lá na frente, você tem que lembrar desses dois caras, da fotossíntese, que é aquele cara que vai consumir o gás carbônico, e a respiração celular, que é aquele cara que vai introduzir o gás carbônico no ar atmosférico. Beleza, então você tem que ter isso na sua cabeça, tranquilo. Só que, se fosse somente isso, nós teríamos um ciclo do carbono bem equilibrado. E não é isso que vem acontecendo. Nós temos uma incidência de gás carbônico sendo colocado na natureza muito grande.
De onde vem essa incidência de gás carbônico? Principalmente pela emissão das fábricas. Está vendo aqui? Então, a gente tem atualmente aí uma grande eliminação de gás carbônico por meio das fábricas. Isso desequilibra o ciclo do gás carbônico, porque não somente nós estamos liberando gás carbônico para a atmosfera, mas as fábricas, por meio do processo de poluição, assim como a queima de combustíveis fósseis, ou seja, gasolina, diesel, essa eliminação, essa queima gera uma grande quantidade de gás carbônico e isso desequilibra o ciclo do carbono. Então, nós temos aí a emissão das fábricas no gás carbônico, né? Puxando aí o gás carbônico, nós temos a fotossíntese. A fotossíntese aí puxa gás carbônico aí, do meio, tranquilo? Essa fotossíntese aí, esse gás carbônico aí, ele vai, de alguma forma, adentrar no corpo dos seres vivos, porque nós nos alimentamos, existem seres vivos herbívoros que se alimentam de planta, então esse gás carbônico, muitas das vezes, vai participar do nosso ciclo animal normal, beleza? E esses seres vivos aí se alimentam dessas plantas, porém, quando eles morrem, quando nós morremos, nós devolvemos essa matéria novamente para o ambiente. E esse gás carbônico ele vai voltar aí na forma dos fósseis. Tá? O gás carbônico volta na forma dos fósseis. Então, é muito básico o ciclo do carbono. Você vai ter que lembrar de duas reações químicas: fotossíntese e respiração celular. Respiração celular elimina gás carbônico para o ambiente. Fotossíntese puxa gás carbônico do ambiente. Se eu tivesse somente isso, eu teria ali um ciclo do carbono mais ou menos controlado. Porém, eu não tenho somente isso. Eu tenho a presença também das fábricas. Eu tenho a queima de combustíveis fósseis, como gasolina, como diesel. O que acontece? Cada vez que eu queimo esses indivíduos, esses combustíveis, eu libero uma grande quantidade de CO2 para a natureza, desequilibrando o ciclo do carbono. Estou liberando gás carbônico para a natureza. Eu tenho pouca gente que tira, somente a fotossíntese. Além da fotossíntese, tirando aí o gás carbônico, eu tenho também a presença dos seres vivos normalmente. Nós, muitas das vezes, nos alimentamos de plantas e, muitas das vezes, nós colocamos esse gás carbônico para dentro de nós. Quando nós morremos, esse gás carbônico não morre junto conosco. Ele vai voltar para o solo, vai voltar essa matéria para no meio ali dos nossos chamados fósseis. Então, volta e devolve essa matéria para o meio ambiente. E essa matéria para o meio ambiente vai ser utilizada novamente no processo de fotossíntese. Ok? Então, você tem que ter isso tudinho aí na tua cabeça. Tranquilo? Beleza? Esse é o tal do ciclo do carbono. Ciclo do carbono. Efeito estufa, galera. Muito importante. Muitas das vezes a gente confunde a ideia do efeito estufa e do aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta. Ou seja, desde que o planeta Terra é planeta Terra, desde que ele realmente existe o efeito estufa, que é um efeito que é utilizado para regular, para controlar a temperatura do planeta, para manter a temperatura do planeta ideal para todas as formas de vida. Quem é que faz esse gás estufa? Quem é que é um gás estufa, Cristiano? O próprio gás carbônico. O gás carbônico que é um gás estufa. O CO2, que ele auxilia nesse fenômeno natural do efeito estufa. Quando nós eliminamos uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera por meio das fábricas e por meio da queima dos combustíveis fósseis, nós eliminamos esse CO2 e esse CO2 não se dissipa assim tão fácil. Ele vai se acumular. E quando ele se acumula, ele contribui para o aumento da temperatura do planeta, causando o que nós chamamos de aquecimento global. Então, o aquecimento global é um efeito antrópico, é um efeito causado pelo homem. Por quê? Porque esse CO2 todo não é eliminado para a atmosfera naturalmente. Eu preciso da queima dos combustíveis fósseis, eu preciso da queima dos combustíveis das indústrias para eu eliminar uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera e esse CO2 contribuir para o aumento do efeito estufa, que eu chamo de aquecimento global. O aquecimento global tem as suas consequências. Que consequências são essas? Ele vai atuar aí no aumento da temperatura do planeta, no desaparecimento de algumas espécies, porque eu vou estar variando a temperatura do planeta.
eu vou estar contribuindo para o derretimento das calotas polares, das geleiras, tá? Então, é interessante você ter aí na sua cabeça. Efeito estufa é um efeito natural, aquecimento global é um efeito provocado pela intensificação, pelo aumento da quantidade de gás carbônico, de carbono que você joga na natureza. Eu tenho aí o ciclo do oxigênio. E assim como, deixa eu ver só uma água aí. E assim como o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, você também tem que lembrar desses dois fenômenos. Você tem que lembrar tanto da respiração como da fotossíntese. Por quê? Porque agora a situação se inverte. Quem é que vai tirar o oxigênio da atmosfera é o que eu chamo de respiração celular. E quem é que vai colocar esse oxigênio na atmosfera é o que eu chamo de fotossíntese. Beleza? Então, você tem que se ligar nesses dois pontos importantes aí. Então, eu tenho lá a fotossíntese, tá vendo? Que vai puxar o CO2 atmosférico e vai liberar o oxigênio para o ar atmosférico. Tranquilo? Esse oxigênio atmosférico vai ser utilizado pelos seres vivos, tá vendo aqui a setinha? Esse oxigênio atmosférico vai ser utilizado pelos seres vivos. E tem uma setinha aqui apontando para as plantas. Pô, Cristiano, o que é isso? A planta também utiliza oxigênio? Sim, galera. Ela não faz somente fotossíntese. Ah, professor, está brincando comigo. Sim. Existem determinados momentos de horas do dia da planta que ela não realiza o processo fotossintético, ela faz também o processo de respiração. Por isso que ela atua utilizando um oxigênio atmosférico. Tá? Então, não é uma lenda, não. É a planta que utiliza esse oxigênio, sim. Então, ela extrai esse oxigênio em alguns momentos, não são em todos os momentos do dia. A maioria dos momentos ela faz a fotossíntese, mas existem alguns momentos que ela faz o processo de respiração. Então, está aí, ele está ali o oxigênio, está vendo ali o oxigênio? Então, ali, uma parte desse oxigênio ele vai ser utilizada para a fabricação ali do vapor d'água também, no processo de transpiração das plantas, e por aí vai, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso na cabeça de vocês, tá? A ideia do ciclo do oxigênio não tem muito para onde correr. Respiração celular, realizando a extração do oxigênio atmosférico e o processo de fotossíntese, colocando oxigênio na atmosfera. Tranquilo? Beleza. Gente, de todos os ciclos, é o ciclo mais chato, é o ciclo mais complicado, é o chamado ciclo do nitrogênio. Por quê? Porque ele apresenta várias fases pequenas que muitas das vezes fazem com que a pessoa erre na hora da prova. A gente vai tentar ser o mais claro possível para que você consiga aí o seu êxito aí na sua prova. Primeira coisa, galera, o nitrogênio ele é um gás que ele está em supremacia no ar atmosférico. Então, o ar atmosférico atualmente eu tenho em torno de 78% de nitrogênio atmosférico. Porém, no nosso processo de respiração, eu não consigo fazer a captação direta desse nitrogênio somente pelo processo de respiração. Eu preciso obter esse nitrogênio por meio do processo de alimentação. E é aí que entra o tal do ciclo do nitrogênio. Tranquilo? Então, o que acontece aí? Se você perceber bem, eu tenho também as chamadas bactérias fixadoras do nitrogênio aqui. Tá vendo? Então, existem bactérias chamadas de bactérias Rhizobium, que foi uma que eu falei lá quando eu falei de mutualismo. As bactérias Rhizobium são... Opa, voltei. As bactérias Rhizobium são aquelas que fazem relações de simbiose com raízes das plantas. Tá? Elas ficam aqui nessas raízes de planta para extração do nitrogênio. Então, essas bactérias chamadas de fixadoras do nitrogênio, elas ficam nos nódulos das raízes de leguminosas, fazendo o processo de captação e extração do nitrogênio atmosférico. Já que eu não consigo tirar o nitrogênio, os seres humanos não conseguem retirar o nitrogênio por meio da respiração, as bactérias chamadas de fixadoras do nitrogênio captam esse nitrogênio atmosférico. Beleza? Olha aqui a fixação. Nessa etapa do ciclo, a primeira fase, ocorre a fixação do nitrogênio. Deixa eu abaixar aqui minha fotinha. Ocorre a fixação do nitrogênio. Ai, meu Deus.
ocorre a fixação do nitrogênio atmosférico com a ajuda principalmente das bactérias. Sem dúvidas, as bactérias mais importantes para essa etapa são as bactérias do gênero Rhizobium, as quais vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, como feijão, ervilha e soja. Essas bactérias formam nódulos nas regiões corticais das raízes, onde agem captando o nitrogênio atmosférico e transformando em amônio. Está vendo aí? Fixação é o processo em que as bactérias chamadas de Rhizobium estão associadas a raízes e elas convertem o nitrogênio atmosférico em amônio. É a primeira fase do ciclo do nitrogênio. É o processo de fixação, em que as bactérias Rhizobium fixam o nitrogênio atmosférico e convertem esse nitrogênio atmosférico em amônio. É a primeira fase, a fixação. Tá? Eu tenho uma segunda fase que eu chamo de amonificação. Está vendo aqui? É um momento em que essas bactérias fixadoras de nitrogênio, assim como os decompositores, vão converter o nitrogênio atmosférico em amônio. Tá? Só que, galera, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Esse processo aqui da fixação, ele já faz essa conversão. Tá? Ele converte o nitrogênio atmosférico em amônia na fixação direta. A amonificação é mais um processo que é feito em que seres vivos decompositores, eles extraem esse nitrogênio atmosférico da natureza e convertem esse nitrogênio atmosférico em amônia também. Então, eu tenho dois processos que, ao final, vai acarretar a formação da amônia. Eu tenho a fixação, que as bactérias Rhizobium vão fixar o nitrogênio atmosférico e vão converter esse nitrogênio em amônia. Tá? E eu tenho a amonificação, que é um processo em que os decompositores, que são seres vivos, bactérias ou fungos, vão extrair esse nitrogênio atmosférico e automaticamente vão converter esse nitrogênio em amônia. Show? Beleza. Galera, duas coisas aqui importantes. Após esses processos iniciais, eu tenho dois procedimentos interessantes e importantes. A chamada nitrificação. Tá? No processo de nitrificação, ocorre a oxidação da amônia, ou seja, a amônia que foi transformada lá na fixação do nitrogênio e na amonificação, ela vai ser convertida novamente. A amônia vai ser convertida primeiro em nitrito e posteriormente em nitrato. Então, se você perceber bem, a nitrificação é a conversão da amônia em nitrito e, posteriormente, em nitrato. Está vendo aqui? Só que, olha só, essa conversão da amônia em nitrito, ela tem um nome, e você vai saber o nome agora. Se chama nitrosação. Está vendo aqui? A nitrosação é a conversão da amônia em nitrito, que é o NO2-. Tá? E a nitração? A nitração é a conversão do que nós chamamos de nitrito em nitrato. Então, olha só, eu tenho a nitrosação e a nitração. Eu tenho a nitrosação, que é a transformação da amônia em nitrito, e eu tenho a nitração, que é a transformação do nitrito em nitrato. Está vendo aqui? A nitrificação compõe essas duas reações químicas. A nitrificação compõe essas duas reações químicas. Primeiro, a conversão da amônia em nitrito e depois a conversão do nitrito em nitrato. Tá? Essas duas reações químicas constituem a nitrificação. Então, eu posso dizer o seguinte, que a nitrificação ela é composta de duas reações químicas. Primeiro, a nitrosação, transformando a amônia em nitrito, e, posteriormente, a nitração, que é a transformação do que nós chamamos de nitrito em nitrato. Beleza? Professor, para que essas conversões inteiras? Porque eu acabei de falar lá atrás o seguinte, que o nitrogênio não é obtido diretamente pela atmosfera. Eu preciso converter esse nitrogênio em um elemento químico que pode ser utilizado na alimentação.
alimentação. Por isso que eu faço várias reações químicas. Reações químicas que são feitas na terra. Está dando para ver aí, está dando para perceber bem. E a desnitrificação? Desnitrificação é o seguinte, quando eu achei o nitrato, obtenho o nitrogênio pela alimentação. Aqui o nitrato, ele vai colar nas raízes de plantas ou nas plantas e eu vou conseguir obter o nitrogênio pela alimentação quando ele é convertido em nitrato. Porém, o excesso de nitrato produzido também não é tão interessante. Então, eu tenho o que eu chamo de bactérias desnitrificantes. São bactérias que vão converter o nitrato em nitrogênio atmosférico novamente. Vendo aí? Eu converto o nitrato em nitrogênio atmosférico novamente. Eu chamo de desnitrificação, a transformação do nitrato em excesso em nitrogênio atmosférico. Por que eu faço essas conversões todas, Cristiano? Porque eu não consigo obter o nitrogênio somente pela respiração. Eu preciso transformá-lo em um elemento que pode ser utilizado no processo de alimentação. Ok, senhores? Então, eu tenho aí a chamada desnitrificação. No solo existem bactérias chamadas desnitrificantes, que utilizam os nitratos, se transformam em gás nitrogênio por meio do processo conhecido como desnitrificação. Galera, olha só um nome esquisitinho também que é importante até vocês saberem, tá? As bactérias que realizam a nitrosação, que é a conversão da amônia em nitrito, são chamadas de nitrossomonas ou nitrosococos, tá? E as bactérias que são responsáveis aí pela transformação do que nós chamamos de nitrito em nitrato são chamadas de nitrobactérias. Só para a gente ter esse conhecimento aí. Galera, para a gente finalizar, que eu acho que o vídeo já está ficando muito longo, eu acho que é o último slide, né? Eutrofização, eu dou uma pincelada para vocês. A bioacumulação e a biomagnificação. Tá? Então, a bioacumulação, o próprio nome já diz, é uma acumulação. Toda vez que eu falo de biomagnificação e bioacumulação, eu estou falando de uma acumulação, por exemplo, de metais pesados na natureza. Eu estou falando de uma acumulação, por exemplo, de alguns elementos químicos que não são tão interessantes, tá? Vamos dizer assim. Esses elementos químicos acabam se acumulando na natureza, aí causando alguns problemas. A ideia da bioacumulação é exatamente isso. Por exemplo, ele desenhou até um peixinho aqui, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. Quando o nosso rio tem metais pesados ou tem aí elementos químicos não tão interessantes, esse peixe ele vai ficando acumulado ao longo do caminho. Conforme ele vai ficando mais velho, ele vai acumulando mais e mais contaminação. É o que eu chamo de bioacumulação. Ele é progressivo, é diferente, por exemplo, do fluxo de energia. O fluxo de energia é regressivo, ele vai diminuindo. O produtor tem muito, o consumidor primário já não tem tanto, o consumidor secundário já não tem tanto, por aí vai. Aqui não, a bioacumulação ela é progressiva, a contaminação ela vai aumentando ao longo dos anos. Tá? Por isso que é tão difícil. Por exemplo, aquele acidente que teve lá na Vale, que caiu lá metais pesados lá no Rio Doce. Aquilo ali é um acidente ambiental de altíssimas proporções. Por quê? Porque contamina de metais pesados toda uma fauna marinha, uma flora marinha. Porque eu tenho a ideia da bioacumulação. Conforme há uma contaminação, conforme os anos vão se passando, essa acumulação vai aumentando, ela vai intensificando cada vez mais. E a ideia da biomagnificação já é uma ideia que envolve cadeias alimentares. Então, por exemplo, a bioacumulação é o grau de envelhecimento de um determinado indivíduo e o grau de contaminação nesse indivíduo ao longo dos anos, que vai aumentando. A biomagnificação, não. A biomagnificação é o grau de contaminação em uma cadeia alimentar, ou seja, é algo maior que a bioacumulação. A bioacumulação, estou falando de um ser vivo só. A biomagnificação, não. Estou falando de vários seres vivos. O que eu quero dizer? Que os níveis tróficos, eles aumentam em grau de contaminação, conforme eu vou passeando pelos níveis tróficos. Então, por exemplo, se o produtor tem uma contaminação pequena, o consumidor primário vai ter uma contaminação maior que o produtor. O consumidor secundário vai ter uma contaminação maior que o consumidor primário. O consumidor terciário vai ter uma contaminação maior do que o consumidor terciário.
e por aí vai. Por quê? Porque o grau de contaminação vai aumentar ao longo de cada um dos níveis tróficos. Então, é a ideia da bioacumulação e biomagnificação. Bioacumulação, estou falando de apenas um ser vivo. O quanto de contaminantes está nesse ser vivo. Conforme os anos vão passando, a minha contaminação vai ficando maior nesse determinado ser vivo. Biomagnificação não, estou avaliando uma cadeia alimentar como um todo. Todos os níveis tróficos da cadeia alimentar são contaminados, de forma que esses níveis tróficos vão aumentando em graus de contaminação. O primeiro nível trófico eu tenho uma contaminação maior, o segundo nível trófico eu vou ter uma contaminação maior do que o primeiro nível trófico, o terceiro nível trófico eu vou ter uma contaminação ainda maior do que o primeiro e o segundo nível trófico, e por aí vai. Beleza, senhores? Tranquilo, calmo, sereno? Então, eu vou estar aqui encerrando aqui a live, tá? Encerrando aqui a aulinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar passando essas aulas para o professor Murilo aí para estar passando para vocês. Valeu, galera. Muitos abraços, muitos beijos aí.